Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de oratória. Nós estamos na quarta aula do curso de oratória e na aula de hoje nós vamos falar sobre postura, né? A importância de ser bem-humorado e também a preparação para que a gente possa se comunicar bem, certo? Então vamos começar com a nossa postura. Deixa eu ler aqui para você. Evite os excessos, inclusive das regras que orientam sobre postura. Alguns, com o intuito de corrigir erros, partem para os extremos e condenam até atitudes que, em determinadas circunstâncias, são naturais e corretas. Assim, cuidado com não faça, não pode, tá? Cuidado com isso. Não faça tal coisa, não faça... Porque tem muitas regrinhas de etiqueta, não pode fazer tal coisa, não pode fazer isso, não pode andar, não pode gesticular, não pode levantar os braços. Cara, faz, gesticula, faz o teu estilo, tá? Mas é muito importante que você tenha uma postura correta na frente do público, na hora de você se apresentar para as pessoas. E eu vou dizer para vocês o que vocês realmente não podem fazer, o que você deve evitar fazer, certo? E vou dizer também as coisas que é aconselhável você fazer. Assim, prefira seguir sugestões que dizem evite, desaconselhável, é o que eu vou falar para você, né? Que você deve evitar e tal. Não é recomendável. E outras que se pareçam com essas. Portanto, evite apoiar-se apenas sobre uma das pernas e procure não deixá-las muito abertas ou fechadas. Exemplo, evitar ficar com as pernas muito abertas, tipo, abrir as pernas assim mesmo, na frente do público. Não, cara. Normal, como você anda normal. Sempre que eu gosto muito da dica o seguinte. Pernas, fixa bem tua perna no chão, firme, tá? Se eu for andar sempre pisando, pesada firme assim, ó, pisando firme, tá? Andando firme no chão. Nada de ficar andando devagar. Firme. Se você vai falar, ó, postura, sempre olhar com confiança. Se eu vou falar na frente do público, olhar com confiança. Peito para fora. Barriga para dentro, os gordinhos vai ser um pouquinho mais difícil, mas ó, essa é a postura, certo? As mãos, como é que eu devo ficar com as mãos? Lembre-se, movimentação das mãos entre a cintura e o ombro. Posso movimentar mais em cima, Paulo? Pode, mas evita ao máximo. O ideal é que você gesticule nesse ambiente aqui, ó, tá bom? Desse ambiente. Mas eu posso fazer um movimento mais alto? Posso, beleza. Principalmente se eu estiver numa plateia grande, eu preciso gesticular mais um pouco. No final dessas aulas que eu vou mostrar para você aqui, eu vou mostrar para vocês alguns oradores falando e vou mostrar a gesticulação que eles fazem. Vocês vão entender muito bem isso na prática, como é que funciona. Vou fazer essa análise com vocês aqui. Então, fixa os pés na linha do ombro, beleza? Normal, como se você fique em pé. Postura, as mãos sempre entre a cintura e o ombro, a gesticulação dessa forma. Quando eu for falar, sempre gesticulando. Nada de ficar falando assim, beleza? As mãos, como eu falei, entre a cintura e o ombro. Quando você for apoiar as mãos aqui, ó, pode ser dessa forma, os dedinhos tocando no outro, como você pode também ficar dessa forma, certo? Então, se eu for falar alguma coisa, eu vou vir para cá. Essa é a posição natural, beleza? Ou a posição natural. Ou assim, ou assim. Eu gosto muito de ficar assim. Você pode perceber isso, tá? Então você pode, depois quando você tiver já esse hábito, você vai ficando assim, mas o ideal é que você, ó, tenha essa forma. Então, postura, respira, postura. Olá pessoal, muito bom dia. Vou falar sobre tal coisa. E lembre-se, tá vendo? Eu falo e depois volto para o meu lugar. Falo e volto girando para o lugar. Enquanto tiver, eu não vou ficar assim. Não vou ficar assim. Eu não vou ficar assim. Bracinho cruzado. Não vou ficar escorando na parede. Eu não vou ficar tipo assim. Escorando só de uma perna. Na outra perna. Pô, você fez o curso do PAP, né, velho? Você tá fazendo esse curso aqui com um dos melhores professores que tem de oratória. Então, respeita, né? Respeita os alunos do PAP, meu filho. É importante que se movimente diante dos ouvintes para que realimentem a atenção. Mas esteja certo de que o movimento tem algum objetivo, como por exemplo, destacar uma informação, reconquistar a parcela do auditório que está desatenta, etc. Caso contrário, é preferível que fique parado.
Preste atenção numa coisa. Olha que dica interessante para você. Você nunca vai ficar numa apresentação, você nunca deve ficar parado direto. Parado, só parado. Não. Você fica firme, ficou firme ali no começo. Conforme você vai ministrando a aula, como é que eu faço na sala de aula? Vamos supor que eu tenho 40 pessoas na minha sala de aula, certo? Você está aqui. Você está aqui sentada, mas tem 40 pessoas na sala de aula. Então eu vou movimentando, eu vou andando entre as cadeiras e vou conversando com as pessoas, olhando no olho de cada aluno. E eu passo na fila de cá, e eu vou falando e andando pisadas firmes, vou pisando firme e gesticulando. Então eu vou mostrando para a turma como elas devem falar. E eu vou passando por fileira e fileira, olhando nos olhos de cada aluninho que eu tenho, ou de alguns deles, porque às vezes para olhar para 40 é muito trabalhoso, mas eu vou olhando para aqueles que olham para mim. E eu vou transitando na sala, e eu vou passando perto dele. Aí eu percebo que um grupinho está conversando ali. Aí eu faço o quê? Eu já vou para lá, porque eu estou percebendo um pouquinho de desatenção. Eu já vou andando um pouquinho, chego mais perto daquele grupo e vou olhando nos olhos das pessoas que estão conversando. Eles já ficam intimidados e já olham para mim e começam a prestar atenção no que eu estou falando, porque percebeu que eu fui lá andar pertinho deles porque eu vi que eles estavam conversando. Isso não deixa de ser uma técnica de prender a atenção das pessoas, de você dizer que está no comando, ok? Então, ande, gesticule, fale, movimente-se. Não em excesso, e ficar falando todo momento e ficar se movimentando. Não, não é assim, mas se movimente de forma segura, pisadas firmes, gesticulação. Você percebe como eu gesticulo? É sempre aqui, ó, gesticulando, mostrando. Eu não falo mostrando, eu falo mostrando. Tá vendo? Mostrando, entendendo cada situação, tá vendo? Essa gesticulação, eu quero que vocês peguem isso. Eu quero que vocês treinem isso. Você vai treinar uma coisa agora. Quando eu tinha muita dificuldade em falar em público, eu fiz um curso de oratória. E eu aprendi algo muito importante no curso de oratória, que foi justamente essa parte de me expressar melhor, tá? Eu falava, galera, para você ter uma ideia, as pessoas não entendiam muito o que eu falava. Tipo, às vezes eu falava muito rápido e as pessoas não entendiam. Eu falava rápido, embolado e baixo. Não tinha como o cara entender. O cara falar rápido, beleza, acaba, né, falando alto, o cara ouvir. Mas se o cara fala alto, embolado, ou fala rápido, embolado e baixo, aí lascou tudo. Era o meu caso, porque eu usava aparelho e quem já usou aparelho sabe como é mais difícil para a pessoa falar. Então, para a pessoa gesticular, né, a movimentação da boca é mais complicado. Então eu falava rápido, porque eu não tinha eu queria, como era um pouquinho tímido ali, né, eu queria falar e a pessoa entendesse rápido. Quanto menos eu falasse, melhor. E aí eu comecei a entender, e como é que você pode descobrir que você fala rápido? Normalmente você fala, a pessoa pergunta assim, o quê? Não entendi. Se a pessoa falar muito isso pra você, você já percebe, pô, eu falo muito rápido. Então tenho que ter mais cuidado na minha comunicação. E aí eu fui no curso, né? Eu comecei a desenvolver um trabalho numa empresa chamada Inspiração, que eu precisava vender perfumes, apresentar, né, para as pessoas, fazer apresentações. E nesse curso a professora me passou uma atividade. Que atividade foi essa? Tipo assim, ó. Ela disse, olha, você vai ficar na frente do espelho, fixar os dois pés. Você vai fixar os dois pés e você vai botar as mãos aqui e você vai falar a seguinte frase. Olá, meu nome é Paulo, eu vim falar sobre oratória, a arte de falar em público. E você vai voltar, depois você vai de novo. Andando, primeiro um passinho, quando você der um passo com a mão, você vai gesticular. Quando der um passo com o outro, você vai gesticular com a outra mão. Quando você der um outro passo, você vai gesticular com a outra mão. E sempre na linha da cintura e ombro, ok? Você vai entre essa linha. Repetindo. Você vai fazer isso em casa também. Eu quero que você treine, certo? Treine. E quero que você conte uma história no espelho. Após você fazer uma sessãozinha dessa aqui, você vai fazer contar alguma história no espelho. Então, olá, meu nome é Paulo. Eu vim falar sobre oratória, a arte de falar em público. Aí você pode ir voltando. Olá, meu nome é Paulo. Eu vim falar sobre oratória, a arte de falar em público. Olá, meu nome é Paulo. Eu vim falar sobre oratória, a arte de falar em público. Isso olhando como se tivesse uma plateia. Beleza. Após você fazer isso, você vai fazer o quê? Você vai contar uma história no espelho. Você vai poder tentar explicar sobre um conteúdo que você assistiu, qualquer coisa do tipo.
Você vai contar um capítulo de uma novela, de um filme de uma série que você assistiu e você vai contar. Bom, nessa série teve algo muito interessante, como se você estivesse falando para uma plateia, na frente do espelho. Teve algo muito interessante. No momento em que o ladrão queria chegar, a polícia veio chegando junto dele. Olha a minha expressão, olha como eu estou falando. A polícia chegou junto dele. E aí sabe o que aconteceu? Aí olha o meu suspense. E aí sabe o que aconteceu? O ladrão percebeu que a polícia vinha e se escondeu debaixo do túnel que estavam construindo na empresa. Um cara passou pertinho do túnel, mas não percebeu que o ladrão tinha entrado por lá. Mas aí, atrás veio o cachorro. E quando veio o cachorro, não teve jeito. O cachorro cheirou e sentiu que tinha alguma coisa errada. Os policiais estavam quase indo embora, mas o cachorro estava lá. E aí eles perceberam e começaram a entrar dentro do túnel de novo. E o ladrão correu. E aí você vai começar a contar essa história, entendeu? Então, eu estou explicando para você aqui, para você entender como... Eu quero que você utilize a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E por que eu quero que você treine na frente do espelho? Porque você não vai conseguir falar bem se você não treinar, caramba. Quando eu cheguei do curso, a professora falou isso, né? Eu fiquei em casa, mesmo assim, ó. Olá, meu nome é Paulo, eu vim falar sobre oratória, a arte de falar em público. O sorriso, tá vendo? Sorriso, tem que ter o sorriso, né? Olá, meu nome é Paulo, eu vim falar sobre oratória, a arte de falar em público. Aí minha mãe escutando, ela fazendo a comida na cozinha, e ela escutando, oxi, que danado, o Paulinho tá fazendo uma... Aí chegou, mas quando eu olho, minha mãe vem assim da cozinha, com um pano de prato aqui, segurando o pano de prato, aí chega da cozinha. Ô menino, tu tá bem? Eu disse, mãe, eu tô treinando só o que a professora falou. Tô bem, mãe, tô de boa. Olá, meu nome é Paulo, eu vim falar sobre oratória, a arte de falar em público. Ela foi pra cozinha, meu Deus, esse menino tá ficando doido, e voltou pra cozinha lá. Até sua mãe pode estranhar isso quando você começar a falar também, mas não se preocupe não, tá? Faz parte do processo. Mãe, pai, irmão, deixa o povo falar. Não sabe o processo que você está passando, então isso é de boa, ok? Vamos lá. Cuidado com a falta de gestos, mas seja mais cauteloso ainda com o excesso de gesticulação. Procure falar olhando para todas as pessoas da plateia. Olha que coisa interessante, eu já vi muitas pessoas dizerem assim, na hora de você fazer uma apresentação, você olhe para um ponto lá no final da sala, escolhe um ponto da parede e você fica olhando somente para esse ponto. Tá certo isso? Não, tá errado. Você precisa olhar para cada pessoa da plateia. Quanto mais pessoas você olhar nos olhos dela. Por quê? Quando eu olho para você nos olhos, quando eu olho nos seus olhos, todas as pessoas da sala tendem a prestar atenção no que eu estou fazendo. Eu estou olhando para você nos olhos, as pessoas da sala vão prestar atenção nisso. Então, quando eu olho para você, as pessoas prestam atenção. Quando eu olho para outras pessoas, você presta atenção e toda a sala presta atenção. Então, é muito importante que eu olhe cada pessoa nos olhos quando eu estiver fazendo a apresentação, certo? Então, cuidado com essa questão de observar, né? De olhar as pessoas realmente nos olhos. É muito importante. Você passa confiança e passa credibilidade. Quando for olhar, girando o tronco e a cabeça com calma. Ora para a esquerda, ora para a direita, para valorizar e prestigiar a presença dos ouvintes. Então, quando for olhar para a plateia, não só olha para um lado da plateia. Você não está dando a palestra só para um lado, você está dando para os dois. Você está dando só para a galera da frente, você está dando também a palestra para o pessoal de trás. Então, valorize todo mundo como se fosse um só, que na verdade é, né? Então, é um time só, ali, uma galera só que quer aprender com você. Então, olhe para todo mundo, fala um pouquinho para esse lado, depois fala um pouquinho para esse outro lado, né? Pode falar um pouquinho para trás, olhando o pessoal de trás, do meio e assim vai, certo? Prestigiar a presença dos ouvintes. Saber como se comportam diante da exposição e da maleabilidade ao corpo, proporcionando assim uma postura mais natural. O semblante é um dos aspectos mais importantes da expressão corporal. O semblante, né? Por isso, dê atenção especial a ele. Verifique se ele está expressivo e coerente com o sentimento transmitido pelas palavras. Por exemplo, não demonstre tristeza quando falar em alegria. Lembra que eu falei com você na questão da linguagem verbal e não verbal, da congruência? Pô, eu tô contando uma história triste, eu preciso me expressar de forma triste, né? Exemplo, cara, e nesse momento de muita dificuldade, as pessoas criticaram, as pessoas falaram,
As pessoas não queriam deixar ela passar, mas ela tinha determinação e vontade de vencer. Ela acreditava. Tá vendo como eu tô falando? É diferente eu falar. Normalmente tem muita dificuldade de situação, a pessoa não queria deixar ela passar, mas ela acreditava. É diferente, sabe? É você realmente se expressar muito bem, entrar na história. É muito importante. O semblante é um dos aspectos mais importantes da expressão corporal, por isso dê atenção especial a ele. Por exemplo, não demonstre tristeza quando falar de alegria, evite falar com as mãos no bolso. Geralmente eu boto a mão no bolso aqui, galera, ó, mas raramente, certo? Só quando eu estou lendo que eu fico com a mão no bolso. Quando eu estou falando, eu vou mais expressando, mas eu preciso ler a apostila para você. Então, evitar ficar com a mão no bolso, evitar ficar com o braço cruzado, evitar ficar com a mão nas costas. Lembre-se, evitar. Não é que nunca pode fazer, não, evitar, beleza? Também não é recomendável ficar esfregando as mãos direto, principalmente no início, para não passar a ideia de que está inseguro ou hesitante. Imagina você chegar na apresentação aí, a pessoa já está passando a ideia que está inseguro, entendeu? Ok? Então é isso. Tenha postura na hora de falar. E algo extremamente importante também, nenhum estudo comprovou que o bom humor consegue convencer ou persuadir os ouvintes. Se isso ocorresse, os humoristas seriam sempre irresistíveis, né? Entretanto, é óbvio que um orador bem-humorado consegue manter a atenção dos ouvintes com mais facilidade. Se o assunto permitir e o ambiente for favorável, use a sua presença de espírito para tornar a apresentação mais leve, interessante e descontraída. Cuidado, entretanto, para não exagerar, pois o orador que fica o tempo todo fazendo gracinhas pode perder credibilidade. Então você pode perceber que é muito comum eu contar algumas resenhas aqui, fazer algumas coisas engraçadas, para que faça com que você aprenda de forma confortável, de forma tranquila e de forma prazerosa. Eu costumo dizer que os alunos de papo eles aprendem brincando, porque é isso que a gente tenta passar para as pessoas, certo? E eu quero que você aprenda isso, a você também utilizar situações engraçadas que aconteceu com você, histórias engraçadas e contem para as pessoas, elas vão gostar de saber disso, entendeu? Então é muito importante que você faça isso. Conta história, pode contar piada também, não tem problema nenhum, ok? Desde que você não fique toda hora fazendo isso, porque perde a graça uma hora, entendeu? Você não é humorista, você vai contar uma história, mas tem que realmente passar o conteúdo que é extremamente importante. Mas se você fizer as pessoas rirem, você ganha a turma. Quando você faz a galera rir de você, das situações, do dia a dia e tal, deixou a galera feliz, você vai ganhar a turma com você. Se você conseguir tirar esse sorriso dessas pessoas, entendeu? É muito importante isso também. Fechou? Ficamos por aqui, eu não sei mais qual que é a aula, se é a 4, se é a 5, mas a gente encerra essa aula e voltamos na próxima aula.